Bom dia a todos. Vou tirar a máscara, porque senão fica o som ruim, né? Então, na nossa aula de geografia hoje, nós vamos dar continuidade no nosso livro integrado. Na aula passada, nós falamos sobre as cidades e suas funções, né? Cidades industriais, cidades turísticas, cidades portuárias. Fizemos atividades e agora nós vamos para a unidade 4 do nosso livro integrado. Então, lembrando, né, indo lá no nosso sumário, no comecinho da unidade, já vamos anotar a quarta unidade aqui do sumário. Então, nós temos aí 2 unidades para ser cumpridas, a primeira já foi, desse volume aqui, e agora nós vamos entrar na segunda unidade desse volume, que é a unidade 4 que nós estamos. Então, do começo do ano até agora, nós vamos para a quarta unidade. Bom? Então, vamos riscar aí e vamos lá para a página 17. 16 e 17 aqui, ó. Nós vamos começar aqui, ó. Urbanização brasileira. Então, o que nós observamos nessa imagem aqui, ó? Primeira imagem que nós temos aqui. O que a gente está observando aqui? 2 imagens de Brasil, de uma cidade. De uma cidade. Então, a menininha, ela está observando, fazendo a comparação de uma cidade. Será que é a mesma cidade? Sim. Provavelmente sim, né? Isso. Então, aqui na primeira foto, ela está olhando. Então, nós temos aqui uma menininha que ela está observando a cidade. Quando era em 1946. Em 2018. E aqui uma foto da imagem em 2018. O que nós percebemos aí? A gente, junto com a menina, percebe alguma diferença? Tem menos árvore. Sim. O que, por exemplo? Tem menos árvore. Tiraram algumas árvores e aí? Algumas não, né? Acho que só ficou essas 2 da frente aqui da igreja, né? Esses 3 aí. A igreja continuou. E esses imóveis aqui do lado? Eles viraram prédio. Isso. E lá atrás, onde tinha árvore, agora também tem prédio. Isso, um monte. Tá vendo atrás aqui, tanto de casa que tem lá? E os carros também. Isso, E carros, né? E também tem uma nuvem a mais no fundo. Essa diferença aí, né? Que nós observamos aí. Então, as casas mudam também. O próprio nome já diz, né? A urbanização. Isso que é a urbanização, né? É a transformação, o crescimento das cidades, o desenvolvimento. Então, a gente percebe um grande número de casas, de imóveis que foram construídos nessa cidade e, com isso, muitas pessoas ali vieram morar. É uma cidade que era, às vezes, bem pequenininha, ela foi crescendo, se desenvolvendo. Correto? Então, vamos lá. Neste capítulo, estudaremos as mudanças ocorridas nas paisagens de algumas cidades, como consequência de seu crescimento urbano. Pode riscar esse item aí, ó. Essa primeira frase aí. Olímpia, será que ocorreu isso? Houve urbanização aqui? Muita, né? Desde o ano da sua fundação. Desde o ano de fundação, 1903, até os dias atuais, houve uma grande transformação na nossa cidade, né? Uma grande urbanização, a mudança do nosso espaço, né? Essa paisagem nossa aqui a cada ano foi se modificando, dando lugares aos imóveis, às ruas, e foi se expandindo, né? Formando novos bairros, novos projetos. Correto? Vamos lá, então? Anotaram? Então, lá, roda de conversa. Vamos ler? Observe as imagens a seguir sobre as mudanças na paisagem da cidade de Palmas. Já ouviram falar na cidade de Palmas? Capital do Tocantins. Isso, é a capital do Tocantins.
E o estado do Tocantins foi um estado criado não muito tempo, né? E esse estado, ele pertencia ao estado de Goiás. Pessoal, então o que aconteceu aqui nessa imagem aqui? Só para vocês terem conhecimento, aqui a gente tem, ó, o estado de Goiás, tá vendo? O estado de Goiás, ele pegava todo esse espaço aqui, ó. Certo? Todo esse espaço era Goiás. E aí o que ocorreu? Houve uma emancipação. Então eles criaram esse outro estado aqui em 1988. Então é muito tempo atrás? Não faz muito tempo, não. Cada cidade vai virar um estado. Então o que aconteceu aqui? Eles dividiram o estado, ó, formaram um novo estado, o estado do Tocantins. E aí eles criaram a capital do estado, né? Todo estado tem uma capital. Qual que é a nossa capital? Brasília. Nossa capital do estado. Nosso estado de São Paulo. Capital? São Paulo. Do estado, não do país. Criatividade para nome. E aí, o que aconteceu? Eles criaram a cidade, né, de Palmas para ser a capital do estado do Tocantins. Em 1989, foi inaugurada, né? Foi uma cidade bem planejada. a instalação definitiva do estado da capital, tá bom? Então, o que nós vamos observar nessas duas imagens? Vamos lá. As duas fotografias retratam a mesma parte da cidade de Palmas. Olha lá, as duas imagens, mesmo espaço. Só que a primeira imagem é de 1996, um tempo depois de ter sido definitiva, né, essa capital aí. Foi criado o estado do Tocantins, pronto. Que ano que eu falei que foi? Quanto? 1988. Falei agora um pouquinho. 1988. E ela foi definitiva, né, em 1º de janeiro de 1989, tá? E aqui a foto é de 96. Então, quantos anos depois? 8. De 1988 para 1996? Não, 8 anos. 8 anos? Não. 8 anos. Quase 8 vai dar, né? Isso. Então, aqui nós, 8 anos depois de ter sido definitiva, tiraram essa foto aqui, ó. E aqui embaixo, já em 2017. Então, quase quantos anos depois? Foram 8 mais... Foram 20 anos depois. Isso, tá? Então, o que aconteceu aqui? Quase 20 anos depois, né? Mais de 20 Olha lá. 21, né? 21. Isso. Então, ó, 20 anos depois dela ter sido definitiva, ó, nós já temos essa imagem. Quais as principais diferenças que a gente observa aí? A urbanização, né, do espaço, olha só. Olha assim direto, a coisa que mais Mudou bastante, né? é a praça, que é o centro, a coisa mais chamativa. Mas é porque a Avenida Brasil mudou. Além de árvores, nós também temos várias construções aí, ó. Mas tem mais árvores do que... Tem mais árvores e mais construções também, né? Na outra cidade aqui tinha um tufão de árvore, aqui só tem um tufão. Olha só, tá vendo essa rotatória? Ela tá bem aqui, né, ó. Essa rotatória aqui, essa construção aqui, essa daqui, ó. Mas ela Tá não vendo? é mais uma rotatória. Agora ela é uma quadratória. Mas tá vendo aqui? A mesma construção, ó. Olha o que ocorreu, olha o tanto de construções que ocorreu em volta dela aqui, ó. Aqui tinha um espaço bem grande, assim, sem nada, ó. Agora, olha já aqui. Aqui edifícios, ó, que não tinha aqui. Edifícios aqui que não tinha aqui. Tá? E olha como a cidade ela é bem retinha, ela é bem plana. Muito bom. Ele é o lugar que ele levava bastante que construir. Agora, por que será que ocorreu essa modificação, essas transformações aí? Por que será? Por que ocorre? Porque vai indo
mais gente morar lá. E há uma necessidade de se construir para as pessoas terem um lugar, né? Para morar, para trabalhar, né? E tanto atividades assim, a Quanto gente mais pode perceber. pessoa, mais casa tem que ter. Uma hora não vai ter espaço para fazer casa, vai ter que começar a fazer casa embaixo do mar. Tantas construções que ocorrem mesmo na parte de moradias, mas também na parte que a gente vê atividade econômica, né? Às vezes a pessoa constrói edifícios e prédios para poder trabalhar, para fazer um centro comercial, né? Não só para morar, mas também para trabalhar, né? Legal. Vamos mudar então? Pode virar. Agora nós vamos ver então o primeiro item aqui dessa parte. Industrialização e urbanização brasileira. Pode riscar aí. Conforme já estudamos, a população do Brasil era predominantemente rural. Entretanto, a partir de 1930, muitas pessoas que moravam no campo começaram a migrar para as cidades, ou seja, vir para as cidades, morar nas cidades, para quê? Em busca de empregos gerados pelo crescimento e das indústrias. Principalmente, onde? Quais cidades? São Paulo e Rio de Janeiro, isso mesmo. Aqui nós estamos vendo nessa primeira imagem o desembarque, ó, de imigrantes nordestinos na cidade de São Paulo em 1935, ou seja, saída lá do pessoal lá do Nordeste, vindo para São Paulo em busca de empregos, né? Porque houve um grande desenvolvimento na cidade de São Paulo do Rio de Janeiro de indústrias, o pessoal vinha para morar, né? E trabalhar nesses locais. A produção industrial desenvolveu o comércio local e a prestação de serviços, atendendo ao mercado interno com a fabricação de vestuário, cerâmicas, balas, bolachas, bebidas, utensílios domésticos e etc. Olha aqui nessa imagem abaixo, ó, produção de óleo para cozinhar em fábrica fundada por imigrantes italianos em São Paulo, em 1907. Escrito assim, óleo de inverno. Sol levante. É, lá. E ao lado a gente também tem, ó, a fabricação de sacos de juta destinados aos produtores rurais de café. Porque o café, quando eles eram retirados das plantações, eles colocavam dentro de sacos para poder mandar, né, levar para os outros locais onde não tinha. Eles vendiam o saco, a produção, dentro de sacos, assim, bem grande. E esses sacos eram dessa juta. Juta é tipo sabe aquele, a corda que a gente tem, cordas, essas cordas. Então, tem cordas que não são de nylon, ela é de juta, parece uma juta, tá? Para que pudessem comercializar e transportar o produto com maior facilidade, porque ele não rasgava, ele era forte, né? Era firme, então eles podiam colocar esses sacos transportados assim, um em cima do outro e não tinha perigo de rasgar. Para fabricar essa variedade de produtos, as indústrias utilizavam matérias-primas da área rural proveniente do setor primário. Então, para vir essa óleo, juta, era tudo vindo do setor primário, tá? Página 19. Dessa forma, o processo de industrialização impulsionou constantes mudanças na paisagem urbana, com a construção de ruas, pontes, moradias, escolas, comércios, ferrovias, portos, transporte público e etc. O desenvolvimento, uma coisa leva a outra, né? Com isso, o maior número de pessoas migrou do campo para as cidades e imigrantes vieram de várias partes do mundo, contribuindo com seu conhecimento e trabalho para o desenvolvimento urbano industrial do Brasil. Tudo certo por aí?
Então, olha lá a primeira imagem. Bondes elétricos na cidade do Rio de Janeiro em 1924, ó. Como ainda não tinha os carros, né? Então as pessoas, ao invés de ir com a cavalo, eles utilizavam esses bondes, né? Isso, tipo um ônibus. Tem uns trilhos assim no chão onde que eles andavam, né? Aqui ao lado, obras de infraestrutura na cidade do Rio de Janeiro para modernizá-la, em 1906. E aqui embaixo, operários em frente à tecelagem Brasital. O nome é a junção de Brasil e Itália. Em São Paulo, em 1920, ó. Uma fábrica que, olha o tanto de pessoas que trabalhavam nesses locais aí, ó. Então, esse processo, né, o processo de industrialização no Brasil, igualmente, contribuiu para a ampliação das redes de distribuição de energia elétrica e para a modernização dos meios de comunicação. Ó, trabalhadores testam equipamentos para o fornecimento de energia em São Paulo em 1907. Igual a Pro falou, uma coisa leva a outra. Houve modernização, houve crescimento das indústrias, tudo vai crescer, né? Vai crescer a busca por moradias naquele lugar, a busca por comércio, você precisa comprar, então mercados vão ser necessários ser construídos, né? Então, quando as pessoas vêm para um lugar para trabalhar, o que acontece com aquele local? Ele vai ter que se adaptar, ele vai ter que se adequar àquilo, né? Igual a nossa cidade, por exemplo. Ela, hoje em dia, ela tem um grande número de turistas. Então, o que acontece com a nossa cidade? Ela também vai ter que ter coisas para fornecer isso. Vai ter que aumentar o número de pousadas, de hotéis, de mercados que eles vão consumir, de restaurantes. Não é assim que acontece? Uma coisa vai levar a outra, né? E o que aconteceu aqui também? Isso, energia também. Tá? Agora, na página 20... nessa parte de cartografia, ou seja, desses mapas, né? A parte cartográfica é a parte que a gente vai analisar os gráficos. Nós vamos ver um gráfico aí que fala sobre a distribuição de indústrias em 2013, ó. O desenvolvimento industrial no Brasil foi muito importante para o crescimento das cidades. Analise o mapa ao lado sobre a distribuição das indústrias no território brasileiro. Depois responda as questões propostas. Então, vamos observar esse mapa aí com base na legenda, tá? Então, nós temos aí, aqui a legendinha do lado, ó, a Rosa dos Ventos, ó, norte, sul, leste, oeste, mostrando aqui a localização, né? E aqui nós vamos ver o primeiro item lá, uma estrelinha que está dizendo que é a capital federal. Tem aí localização da capital federal? Sim, ó, aqui, ó. Capital federal. Depois, capital estadual do estado, uma bolinha. Então, todos esses locais aí que tem essa bolinha aqui, ó, com outra bolinha por fora, capital do estado. Depois, nós temos essa linha aí, com limite internacional. Depois, limite estadual dos estados. E aí, o número de empresas e de industriais, né? Então, o que ocorre aí? Uma bolinha bem piquiquica é menos de 1.000 indústrias, né, que a gente observa nessa localização. A bolinha um pouco maior, de 1.001 a 5.000, um pouco maior ainda, de 5.001 a 10.000, e a grandona mais de 10.000, tá? Então, qual é o local que a gente observa o maior número de indústrias? São Paulo. Qual o estado? São Paulo. Olha os estados, ó. Aqui, ó. Isso, tem vários estados aqui, regiões, né? Salvador, Aracaju, Maceió, Recife, Na- São Paulo e Minas foi o que mais tem. Isso. Principalmente Aqui nessa localização, né? São Paulo e Rio de Janeiro. Agora, aqui para o Nordeste, ó, a gente percebe também bastante indústria nas capitais dos estados. Lá pro Tá vendo que tem a bolinha preta? norte, Né? Boa Vista, não tem nenhum ponto. Nenhum pontinho.
Então tem poucas indústrias, né? Não é que não tem, vai ter, mas muito poucas, né? Ó, em Manaus, ó, a maioria das indústrias se localiza em Manaus mesmo, na capital, né? Algumas outras em alguns municípios, tá? No Pará também. Ó o Pará, ó. Pará a gente vê bem aqui, ó. Bem na capital. E algumas cidades ao redor aí, mas bem pouco, né? Então vamos lá. Qual que é o título desse mapa aí? Brasil, Distribuição de Indústrias 2013. Isso, esse nome aqui, pode anotar aí. Agora, em região, não estado, tá? Região. Quais as regiões brasileiras que apresentam maior concentração industrial? Regiões. Quais são as regiões do Brasil? Região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Ó, região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Aí, olhando, observando no mapa, quais são as regiões que apresentam maior número? Sudeste. Sudeste, qual mais também? Tem mais uma aí. Nordeste. Não. Tem mais bolinha verde aí. Ah, que é Centro-Oeste. Aqui, ó, essa parte aqui, que é o Sudeste, e mais a região Sul, gente. Olha aí o tanto que tem de bolinha aí nessa região Sul. Então, Sul e Sudeste. Ó, Sul e Sudeste. Não é Sudeste não, tá? É Sudeste. Agora, lá no mapa, é para vocês marcarem um X, marca com alguma coisa assim que destaca. Uma caneta vermelha, um lápis de cor vermelho. Um X na sua unidade federativa. Onde que é a nossa unidade federativa? São Paulo. São Paulo. Então, faz um X aqui no estado de São Paulo. Faz um X aí. Tem que ficar lotado de bolinha verde, não tá? Não dá nem pra enxergar o limite do Não dá nem quase para ver o estado aí. Nem dá pra Mas olhar. pega onde que tá escrito São Paulo e faz um X aí, tá? O professor de São Paulo é o único que tem na bolona. E tem bastante, quase o estado todo tem indústria, né? Professor, não é estratégica a próxima resposta. Jolinho, nele, a presença de muitas ou poucas indústrias deveria ser muitas ou poucas, onde a gente assinalar. Está sim ou não? Então, nele, a presença de muitas ou poucas indústrias. Não sei Vamos- se não é estratégico. Sim. A presença? Sim. Claro. A presença de muitas? Sim. Então, Pode pôr sim. um em cima do outro. Sim. Analise a charge a seguir. Então, vamos ver aí. Essa tira aqui, né? E olha só o que tá dizendo, ó. Rápido, querida, chega de sofrer com a seca. Vamos embora para a cidade de São Paulo. Lá tem muito trabalho. Então, essa família tá saindo, né? O ônibus chama Aviação Futuro. Isso. E ele tá indo para a capital. Exatamente. E olha só, o título aí, né? Ó, êxodo rural, ou seja, a saída lá das pessoas do campo, né, da área rural, em busca de melhores condições, né? Então vamos lá. Analisando essa imagem aqui, o que nós vamos colocar aqui do que ela trata, né? Então, do que ela tá mostrando pra gente aí? Da migração das pessoas do Nordeste. Pessoas do campo Isso. e da área rural. Isso, vamos colocar então a saída, Eu sou das cavernas, se não pode. a saída, Área rural é campo também, área urbana. a saída das pessoas da área rural, Não era rural, não, das cavernas. Para morar nas cidades. Para morar na cidade, né? Pode pôr no singular, para morar na cidade.
pessoas do campo indo para a área urbana. As pessoas Do campo indo para a área urbana. para a área urbana, isso. E o que elas vão fazer na área urbana? Procurar emprego. Procurar emprego. A procura de emprego. Isso, pode colocar. A procura de emprego, a procura de melhores condições, né, para eles viverem, né, porque, como aqui o Achard diz, né, pra gente, chega de sofrer aqui, né, então vamos ver se a gente consegue melhores condições, né, com a família. E na 2 nós temos 4 palavrinhas aí para encaixar nas nossas frases. Nós temos êxodo rural, nós temos energia elétrica, nós temos industrial e nós temos urbanização. Então, vamos ver como que ficam nossas frases? Então, letra A. O desenvolvimento Da energia elétrica. industrial no Brasil impulsionou a urbanização, isso mesmo. Então, o desenvolvimento industrial no Brasil impulsionou a urbanização, ou seja, o crescimento das cidades. Correto. B. O êxodo rural proporcionou muita mão de obra para a atividade industrial, comércio e prestação de serviço. Olha lá, o que nós vimos agora, né? Que essa saída das pessoas aí do campo para a cidade proporcionou muita mão de obra para a atividade da indústria, do comércio, prestação de serviço. Ou seja, as pessoas saíram do campo com suas atividades lá no setor primário e vieram para as cidades para poder trabalhar numa indústria, no comércio, ou prestar algum serviço também, né? Quem sabe fazer a parte de eletricidade, encanador, construção, né? E a última ficou assim: o processo de industrialização no Brasil contribuiu para o desenvolvimento e ampliação das redes de energia elétrica e meios de comunicação. Correto.